dia, queridos. Tudo bem com vocês? Graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Domingo lindo esse. Gostaria de compartilhar uma palavra que Deus ele colocara no meu coração desde ontem. E ontem acabei deixando para hoje. Falei, ué, se for da vontade de Deus trazer essa palavra amanhã ela vai estar fortemente no meu coração. E é da vontade de Deus, porque ele ainda acrescentou mais alguns textos para nós falarmos nessa live. Eu quero ler o texto sagrado que se encontra no livro de Lucas, capítulo 8, né? É bastante conhecido os versículos que eu vou ler. É bastante conhecido, né? Que a palavra de Deus ela se renova a cada dia. Diz assim, ó, a tempestade. Vamos ter alguns aprendizados com Jesus nessa manhã de domingo, vendo quanto é importante ouvirmos e obedecermos a ordem dele, para seguirmos a direção que ele nos ordenou. E diz assim, aconteceu que num daqueles dias ele entrou no barco com seus discípulos. Ele disse-lhe, passamos para o outro lado do lago. E eles partiram. Enquanto eles navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo, Mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água. E cessaram-se e fez bonança. E disse-lhe, aonde está a vossa fé? E eles, atemorizados, se maravilharam. Para alguém que estava atemorizado com Jesus é assim. Ao mesmo tempo, quando você está atemorizado, você está com ele, está atemorizado. Muitas vezes pelas dificuldades, pelos obstáculos que sobrevêm a nós, de repente você fica atemorizado de ver o milagre acontecendo. Você está entendendo? Eu fiquei atemorizado uma vez quando quebrei a fíbula aqui do joelho e os 2 dedos da mão. E os médicos disseram que eu não ia andar. Eu fiquei atemorizado com aquilo. Por eu não querer operar, eles disseram que eu não ia andar. Fiquei atemorizado. No outro dia fiquei atemorizado quando o outro médico me deu um outro diagnóstico. Que meu joelho estava em caco, porém não tinha saído nada de lugar. Que não ia precisar eu operar, que ia tratar só com gesso. Então provar a Deus é lindo, porque você prova, você sabe, é uma experiência que você tem, você viveu aquilo, e aquilo vai servir para te fortalecer, para te, como combustível, para você projetar no futuro.
Então, ao mesmo instante que eles estavam atemorizados quanto às altas ondas, segundo os historiadores, Flávio Joséfo diz que as ondas ali era de 7 metros de altura. E era mesmo, porque estavam enchendo o barco deles. Não era aqueles barquinhos que você rema ali com um remo de cada lado. Era barco grande. E estava enchendo de água. Né? Mas de repente ficaram atemorizados de ver que aquele que criou o vento, o mar, ordenou que elas aquietassem. Orem comigo assim: Senhor Jesus, fortalece-me, enquanto nos empenhamos a ser mais parecido com o Senhor, sincero, honesto e confiável. Obrigado por nos sustentarem, enquanto vamos alcançando os seus padrões. Querido, hoje eu quero te falar sobre a ordem de Deus. Deus, ele, ao tempo, vem sempre falando comigo sobre a ordenança dele. Esses dias ainda falamos sobre que ele não revela o caminho. Ele não mostra o caminho. Porque se ele mostrar o caminho, nós vamos ver também o processo. E agora, outra palavra fundamental, a qual, se eu tivesse que lhe dar um tema, seria: não existe coisa não existe nada mais lindo do que ir aonde a ordem de Jesus mandou. Estou lendo assim compassado. Não existe nada mais lindo do que ir para onde a ordem de Jesus mandou. Nós estamos vendo aqui, e vamos citar mais alguns versículos. Nós vamos ver que até quando a ordem de Jesus é para nos humilhar, é benéfico para nós. Nós vamos ver isso biblicamente por 2 vezes. Nós vamos ver o próprio salmista Davi, um homem segundo o coração de Deus, falando da lição que ele tirou quando Deus permitiu que a vida o afligisse. Que a vida o afligisse. Agora, vocês estão comigo aqui nessa palavra? Agora, por quê? Não existe nada mais lindo do que ir para onde a ordem de Jesus mandou. Ir para onde a ordem de Jesus mandou é ter a companhia do mesmo no caminho, confirmando os seus passos. Eu vou repetir: ir para onde Jesus nos mandou, a ordem de Jesus nos mandou, é ter a companhia do mesmo no caminho, confirmando os nossos passos. Agora, deixa eu te mostrar algo muito interessante aqui onde nós acabamos de meditar. Não tenha pressa de sair da presença do Senhor, porque essa palavra, ela cura. Essa palavra, ela liberta.
Essa palavra ela nos enche de esperança. E se você ficar comigo até ao final, vamos estar orando por você, mas eu tenho a certeza que a oração vai ser apenas um cumprimento daquilo que a palavra vai fazer na tua vida. A palavra ela vai te curar. Essa palavra, a qual o conteúdo do Espírito dela vai ser revelado pelo Espírito Santo, quando no decorrer desta live eu abrir a minha boca, ela tem poder para curar. Ela tem poder para fazer os caroços desaparecerem. Tem gente que fala assim, mas como você tem tanta certeza? Eu tenho a certeza porque eu já vivi isso. Eu lembro quando eu fui numa concentração com o missionário Davi Miranda, essa não foi no Maracanã, foi em Ribeirão Preto. Eu era responsável por uma igreja ali em Itabapuã, Deus é Amor, e eu levei um ônibus de lá, uma caravana de lá. Foi muitas caravanas. E na hora que o homem de Deus estava orando, porque ele mesmo não foi, depois foi o Sérgio Sora, e na hora que ele ministrava, eu tinha uma pequena feridinha que nascia aqui, ó, no meu queixo, aqui, ó. E na hora que ele ministrava, eu coloquei o dedo nessa feridinha, mentalizando pela fé que ela ia desaparecer, ela ia secar e nunca mais ia aparecer. E ela secou e nunca mais apareceu. Agora você precisa crer. Se você colocar no teu coração, é o Demirzinho que está pregando aí. Um Zé Mané, eu conheço ele. Eu quero te aconselhar a você parar de ver a live. Mas se você crê que é o Demirzinho, um frágil servo que está aqui, mas que é a palavra de Deus, que é o Espírito Santo que está falando, então coisa extraordinária vai acontecer com você até o final dessa live. E o que eu vejo aqui, logo de mão, onde nós acabamos de ler o texto, vamos falar da mulher de fluxo de sangue também, que é mais à frente um pouquinho, porque vamos estar falando de várias personagens da Bíblia que obedeceram a voz de Deus. Que obedeceram e saíram em direção que a ordem lhe mandou seguir. Vamos falar de Agar, quando ela obedeceu, quando o anjo do Senhor, que era o próprio Jeová, apareceu para ela e disse: volta e se humilha. Eu creio que se hoje algum pregador falar isso em cima do púlpito para um pastor da igreja ali, ou para um obreiro que está em cima do púlpito, ele fica ofendido. Porque hoje a palavra tem que ser, olha, Deus está falando para você não temer, viu? Deus está falando para você não temer. Hoje tem que ser assim. Já pensou se o anjo aparecer e falar, se humilha? Sendo que é o que muitas vezes o ser humano não quer, é se humilhar. E muitas vezes o que vai ter para nós no momento é se humilhar e reconhecer que agimos de forma precipitada. Você está entendendo? Então, o que nós vemos aqui muito interessante nesta palavra é que eles entraram no barco e Jesus deu uma ordem, mas Jesus ali estava juntamente com eles. E ele disse, passamos para o outro lado. Agora, eu quero provar para você aqui e quero provar para você em Mateus, ainda capítulo 14, versículo 22,
quando Pedro anda por cima da água, eu quero mostrar para você. Eu quero mostrar para você que ele nunca mostra o caminho. Eu quero mostrar para você nas duas passagens que a turbulência veio, mas quando eles já estavam no meio do mar. Eu creio que até eles temeriam, ainda que Jesus estava junto, mas que se eles olham mais para dentro do lago e vissem uma tempestade, presta atenção, é forte isso. Pensa bem, se ele mostra para dentro do mar a tempestade, o vento e as altas ondas de 7 metros, e Jesus dizendo para eles, entra no barco, vamos entrar que nós vamos passar para o outro lado. Eu creio que eles questionariam. Eles questionariam. Por quê? Porque eles estavam vendo o que tinha para frente. Eles estariam vendo o que tinham para frente. Um ia olhar para o outro e ia dizer, Senhor, mas nós vamos entrar no barco? Olha lá na frente como o mar está. Olha a altura das ondas. Olha como o vento joga as ondas longe. Com certeza, Senhor, se formos, o vento vai jogar aquela água tudo dentro do nosso barco. E vamos estar a perecer. Eu falo porque eles estavam tendo uma experiência com Jesus. E lembra quando eles queriam despedir a multidão no deserto, sabendo que Jesus estava ali? Jesus falando assim que ia dar o de comer para a multidão, e eles questionaram, falou, despede elas. Então eles não tinham tido na vida deles uma experiência da multiplicação dos pães. E não tinha na vida deles também uma experiência, como nós também muitas vezes não temos. Por isso que é o necessário você provar a Deus. Não viva somente de pessoas falando para você. Tem pessoa que a vivência dele diante de Deus é essa. Ele fica sabendo que alguém vai vir pregar na igreja o mês que vem e ele vai aquele dia na igreja. Aí o pregador olha para ele e fala assim, Deus está falando para você não temer. Aí ele acha que esse não temer é que nem dor de dente ele vai ter. Nem dor de cabeça ele vai ter. Aí vem um problema, ele lembra do que o profeta falou aí. Olha esse problema que está batendo na minha porta aí, ó. Olha aí essa conta que chegou aí que eu não sabia que nós tinha, apareceu do nada. E o profeta falou para nós não temer. Ué, não temas não significa que você não vai ter problema. Não temas não significa que não vai haver uma porta que estava aberta, que se fechou. Não temas com Jesus significa que aconteça o que acontecer, as coisas sempre concorrem para o bem daquele que ama a Deus e obedece o seu decreto, e obedece a sua ordem. Então nós aprendemos aqui que ele nunca mostra o caminho. Eles entraram no barco de bom grado, o mar estava calmo, não estava ventando. Então, na hora que ouviram a voz de Jesus, quanto mais depressa, cuidaram em obedecer o que ele disse. Entramos no barco e passamos para o outro lado. Mas quem já aconteceu com você assim, de você obedecer a Deus e depois, quando no meio do caminho
veio uma grande barreira e você falou assim: ah, se eu soubesse não tinha vindo não. Será que é Deus que falou mesmo? Então, quando ele entrou no barco e disse passamos para o outro lado, o mar estava calmo, não estava ventando. As ondas não estavam altas. Porque se as ondas tivessem alta, se tivesse ventando, que nem iria ventar quando eles estivessem no meio, se as ondas tivessem alta, como as ondas estariam quando eles estivessem no meio? Quando Jesus dissesse para eles, passamos para outro lado, eles iriam olhar para a turbulência do mar. Era Jesus, porém, eles não tinham essa experiência na bagagem ainda. Por exemplo, eu tenho uma experiência de cura no meu joelho. Eu posso falar com toda a autoridade, porque ele me curou sem eu operar. Nós temos um milagre que a minha mulher não ficava grávida e Deus fertilizou o útero dela. Ela pode falar porque aconteceu com ela. Mas eles não tinham essa experiência ainda de ver o mestre levantando a sua mão e dizendo para a tempestade e o mar, aquieta-te. Eles não tinham essa experiência ainda. Então, se eles vê o mar alvoroçado e Jesus dissesse, passamos para o outro lado, eles iriam dizer, Senhor, não passamos não. Se nós entrar aí, olha lá, ó, nosso barco vai encher d'água e nós vamos afundar. Mas só que Deus, ele oculta o processo. Para Deus, o importante é ele te dar graça e não te lembrar dos processos, te mostrar o processo. Paulo orou 3 vezes para que aquele afastasse dele aquele espinho da carne. O grande Paulo orou 3 vezes. E Jesus não estava preocupado nem um pouquinho com o que ele estava passando. O próprio Jesus lembrou ele que a graça dele na vida dele era mais importante para ele suportar aquilo. Então, o que nós aprendemos aqui, que ter Jesus na nossa vida não é ausência de tempestade. Não é ausência de tempestade, não é ausência de problema. Não significa que nós não vamos ter inimigo ferrenho. Até porque se você é protetor da verdade, se você guarda a palavra da vida eterna, a palavra da vida eterna é a verdade, e a verdade revela a mentira. E quando a mentira de alguém é revelada, incomoda aqueles que são portadores da mentira. Então eu não sei o que aconteceu lá, Jesus resolveu descansar um pouco. Eu não sei se eles estavam contando aquele papo de pescador. E de repente Jesus adormeceu. E quando Jesus adormeceu e a tempestade veio, sugeriram que a tempestade tinha vindo porque Jesus estava dormindo. Muitas vezes, e se Jesus estava dormindo, significa que eles estavam sozinhos. Muitas vezes as pessoas sugerem que quando um problema bate na porta dela, que quando ela encontra uma dificuldade, que quando surge uma enfermidade, ela sugere por si mesma que esse problema chegou nela sem Jesus ver. Ó, Jesus não está vendo que isso chegou até mim.
Esse problema chegou até mim, ele se escondeu de Jesus para Jesus não ver, ele vindo até mim. Não, querido. A Bíblia fala que até o fio de cabelo da nossa cabeça está tudo contado. Não cai uma folha da árvore se Jesus não deixar. Tudo que vinha até nós é permissão de Deus. E para mostrar para você que com ele você vai ter problema. Mas com ele e debaixo da vontade dele você terá a proteção dele. Eu acredito que quando ele disse passamos para o outro lado, Jesus falou, está falado. Eles poderiam chegar do outro lado com um corpo desfalecido, como diz Paulo, ainda que o seu homem exterior se corrompa, ainda que o seu corpo, o homem exterior é o corpo, ainda que o seu corpo fique cansado, ainda que o seu corpo fique desfalecido, mas o homem interior, o espírito e a alma se renova a cada dia. Agora, por que o espírito, o corpo deles ficariam abatido? O corpo deles se desfaleceriam, porque até então Jesus estava dormindo, eles psicologicamente, eles sentiram uma tensão terríveis. E saiba que a maioria das doenças que vem hoje, elas vêm de problema psicológico. São um problema psicológico. Por quê? Porque a ansiedade é o estado psíquico de tensão emocional caracterizado por diversos sintomas. A irritabilidade, o transtorno de sono e o pensamento acelerado. Eles ficaram ansiosos ali por vários momentos. E a ansiedade, quando ela não é resolvida, o cérebro vai canalizar ele para o órgão do teu corpo. Se o cérebro canalizar a ansiedade, a qual você está vivendo, a qual não está sendo resolvida, para o seu pulmão, você vai ter taquicardia. Para o seu estômago, você vai ter gastrite. Mas só que Jesus iria resolver o problema de ansiedade deles. Então eles o despertaram. Como homem, Jesus dormia, mas como Deus, o guarda de Israel, não dorme. Eles despertaram dizendo, mestre, estamos perecendo. O Senhor estava dormindo, o Senhor não viu quando esse problema chegou aqui. Mas Deus, ele conhece o amanhã. Deus, ele conhece o passado, o presente, e ele conhece o futuro. Davi expressou isso profundamente, que não tinha como fugir de Deus. Não tinha como fugir de alguém que antes da substância do corpo dele se formar no ventre da mãe dele, a história dele já estava escrito no livro de Deus, tintim por tintim, principalmente os erros graves que ele cometeria, porém, as suas qualidades, aquilo que Deus faria na vida dele seria mais benéfico do que os defeitos que ele cometeria. Então eles disseram, desperta, mestre, desperta.
Mas como disse, o corpo dele se desfaleceria, o homem exterior se desfaleceria, mas o espírito e a alma se renovaria, porque quando eles chegassem do outro lado do mar, eles seriam renovados por ver um grande milagre, por ver um grande, extraordinário milagre sobrenatural, que Jesus estenderia a mão e diria para o vento e o mar, aquieta-te, e o mar e o vento obedeceria a sua voz. Eu creio que quando eles colocaram o pé nas margens lá do outro lado, é como disse, eles ficariam atemorizados por causa dos problemas, depois ficariam atemorizados de ver como Jesus resolve os problemas. Agora, quando Jesus ordenou, deu uma ordem, eles obedeceram, sim ou não? O segredo está aqui. Jesus ordenou, passamos para o outro lado. Eles obedeceram. Esse é o segredo. Quando eles obedeceram, eles tiveram a companhia dele, confirmando os passos dele. Jesus disse para Pedro, vem. Pedro falou assim, Pedro não se preocupou. Tem pessoas, irmão, que ele se preocupa. Mateus capítulo 14, versículo de número 22. Jesus ordenou os discípulos que entrasse no barco e fosse adiante. Aqui é mais estreito ainda. Mateus capítulo 14. Por quê? Porque aqui em Lucas capítulo de número 8, versículo 22, Jesus estava junto. Mas em Mateus capítulo 14, versículo 22, enquanto ele despedia a multidão, isso aconteceu depois da multiplicação dos pães. Então ele disse para os discípulos entrar no barco, que entrasse no barco e fosse adiante, enquanto ele despedia a multidão. Jesus obedeceu, e os discípulos obedeceram. A Bíblia disse que ele subiu no monte para orar. Depois que ele despediu a multidão, ele subiu no monte, porque ele estava a fim de orar. Agora, aquilo que Jesus promover na tua vida, ele vai proteger. Jesus não estava com ele ali fisicamente, mas o que eles estavam fazendo era Jesus que estava promovendo. Eles estavam indo para um lugar que Jesus mandou eles ir. E se Jesus te mandou você fazer uma coisa, ele vai proteger. Observe que lá para as 4 horas da manhã eles estavam no meio do mar e uma alta tempestade veio contra eles. Jesus apareceu para proteger aquilo que ele tinha promovido. Ele apareceu para proteger. Por quê? Porque eles estavam debaixo de uma ordem dele. E debaixo da ordem de Deus, coisa grande acontece. Debaixo da ordem de Deus, ele fala que você tem uma pequena fé. Mas debaixo da ordem de Deus, essa pequena fé que você tem é suficiente para você andar por cima da água. Jesus nunca falou, Paulo nunca falou que alguém não tinha fé. Talvez algum ministro diga para você, como eu um dia já falei para alguém, você não tem fé. Mas a Bíblia fala em Romanos capítulo 12, versículo 3 em diante, que cada um tem uma medida de fé. E quando Jesus disse para Pedro, homem de pequena fé,
A pequena fé dele foi o suficiente para ele imitar Jesus. Jesus veio de lá para cá andando por cima d'água e Pedro foi daqui para lá. A pequena fé que Deus dá para cada ser humano é suficiente para você ter um encontro com Ele no meio desse caos que nós estamos vivendo. A pequena fé que Deus coloca dentro de cada um, dentro da sua família, é suficiente para cada um ter os olhos abertos espiritual e saber que direção deve tomar nos dias maus que nós estamos vivendo. E que esta direção é obedecer aquela ordem que ele deu em Mateus, aonde está escrito isso? Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim. Essa foi uma das ordens dele. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Não tem como acontecer milagre fora da dimensão a qual Jesus não está. Jesus deu ordem para o vento e o mar aquietar dentro da dimensão sobrenatural dele. Quer ver milagre? É dentro da dimensão. Quer ver milagre? Siga a ordem que ele te ordenou. Ah, mas ele mandou eu vir por aqui, que situação que eu estou vivendo? Sim, a situação que você está vivendo é super desconfortável, porque o teu Deus é um Deus grande, o teu Deus é o Deus do impossível. Então ele mandou você trilhar um caminho que é impossível você andar sozinho, mas que é possível se você andar com ele. Ora sim, ó Jesus, tá impossível para mim aqui, né? Mas eu creio que vai se tornar possível a cada momento, porque o Senhor mandou eu vim. Então o possível é para o Senhor. O possível é para o Senhor. Observe que Pedro, ao mesmo tempo, os outros falam que ele era cabeçudo, mas ao mesmo tempo muito inteligente. Porque ele perguntou primeiro. Ele não saiu andando por cima da água. Não sai fazendo para depois colocar na conta de Jesus. Vai. Jesus está dando agora. A gente tem costume de fazer primeiro, de tomar decisão. Depois que aquela decisão que a gente toma faz um estrago na nossa vida, a gente coloca na conta de Jesus. Ah, Jesus, o senhor tinha falado que o senhor era comigo? Eu jurei que se eu fizesse isso, que se eu mudasse para lá, que se eu mudasse de ministério, que se eu saísse da empresa, era o melhor que eu iria fazer, porque a empresa estava passando por um momento difícil. Eu achei que era para mim sair. Então você não acreditou que... Você acreditou que o momento era você fugir. Porque se você ficasse, Deus não era poderoso para te proteger. Então Pedro, primeiro ele perguntou. Porque se ele não pergunta e já vai pisando dentro d'água, ele não ia estar dentro de uma autoridade. Você está entendendo? Ele não ia estar debaixo de uma autoridade. Se a gente faz primeiro para depois perguntar, mas se a gente pergunta primeiro, então é porque a gente quer andar debaixo de uma autoridade. Então Pedro perguntou: se é o Senhor, eu conheço o que o Senhor é capaz de fazer. E se é o Senhor, permita que eu vou ter
vou ter contigo andando por cima da água. Jesus falou, só se for agora. Pedro barbudão desceu do barco, os compatriotas dele. Pedro, o que você vai fazer, Pedro? Pedro, aqui dentro nós não tá suportando o tamanho da onda e você vai descer do barco? Pedro falou assim, fica tranquila, você não viu ele me autorizando eu ir? Você não viu ele me autorizando eu ir? E Pedro desceu, começou a caminhar por cima da água. Pedro desceu debaixo de uma ordem, ele tinha o domínio sobre aquilo que estava dominando ele. Sabe a diferença, querido, entre um ou outro, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve? É que aquele que serve a Deus anda debaixo de uma autoridade. E quando ele começa a andar debaixo de uma autoridade, ele começa a dominar aquilo que dominava ele. E aquele que primeiramente toma a direção, toma a decisão para depois colocar na conta de Deus, até que Deus dá o livramento, ele já sofreu. Até que Deus dá o livramento, ele já perdeu tudo. Ah, faz 20 anos que eu estou sofrendo com essa mulher. Faz 20 anos que eu estou sofrendo com esse meu marido. Eu creio que Deus não quer isso para mim. Aí no meio da pressão, no meio das altas ondas da separação, ela vai e toma aquela decisão. Aí depois começa a pedir, depois que está separado, vem a solidão, vê que o amor é muito maior, aí começa a pedir para Deus restituir. Deus restitui, mas depois o arraso vai ser grande. Os filhos vão sofrer. Decisão assim, talvez os filhos irão para longe. Porque os filhos são os que sofrem mais. Então sempre quando for fazer algo, pergunta como Pedro perguntou. Ninguém tem o direito de exigir nada de Cristo. Nós só temos o direito de fazer prova com ele debaixo da ordem dele. Pedro estava debaixo da ordem. Ele estava lembrando Jesus. Ó, lembra que a gente está aqui porque o Senhor mandou nós vir para cá. E Jesus iria responder para ele. É por isso que eu vim de encontro com vocês agora de manhã. Mas Pedro estava lembrando, ó, nós estamos nessa aqui porque obedecemos a sua voz. Agora, Senhor, permita-me que eu domine o que está nos dominando. E Jesus permitiu. Sabe? Ir para onde a voz de Jesus mandou é empreendimento certo. Foi Moisés que disse, se o Senhor não for conosco, não nos faça subir daqui. Ele sabia que sem a companhia de Deus não tem empreendimentos corretos, não tem empreendimento certeiro. A Bíblia fala em Gênesis capítulo 16, que após Agar ser dada por mulher a Abraão, com certeza o erro estaria em Sarai e em Abraão. A qual deu por mulher a Abraão a Agar, para que ela tivesse filho através de Agar.
por não esperar em Deus. Mas Deus já tinha dado uma ordem que a descendência dele seria como a areia do mar, como a estrela do céu. Mas nada acontece fora do tempo de Deus. E a Bíblia fala aqui que eles pegaram um problema com as mãos. Eles arrumaram um problema. Eles não perguntaram para Deus que nem Pedro. Porque se eles perguntassem, Deus o teria repreendido. Porque esse filho sairia do lombo de Abraão e da estranha de Sarai. Porque se ele prometeu, ele dá um jeito. Quando a multidão estava indo embora, ele pediu que a multidão não fosse. Porque ele sabia de onde ele tiraria os pães e os peixes para alimentá-las. Para de questionar aquilo que as suas realizações, acreditando que Deus não é aquele que te mantém, que não é aquele que cuida de você. O único problema é que ele cuida de mim, de você, do jeito que ele quer. Nós queremos que ele cuide do nosso jeito. Nós queremos que o que Deus faça na nossa vida seja instantâneo. E ele não gosta de fazer coisa instantânea na nossa vida. Porque ele fez um Adão instantâneo e a primeira pancada que Adão levou, ele deitou. Então ele teve uma preparação de 30 anos, Jesus, para ter um ministério de 3. E João Batista também. O ministério de João Batista foi menor ainda. Ah, mas não é muita coisa para Deus ficar me provando, me preparando? Se Deus ficar me preparando tanto, o tempo vai passar. Depois não vai dar tempo dele fazer o que tem que fazer comigo. Fica tranquila. Se ele te preparar em 17 anos, que nem ele preparou José, depois o que ele tiver que fazer com você, ele faz em 2 meses. Fica tranquila. Ele fez o mundo em 7 dias, apenas com palavra. Então, quando Agar ficou barriguda, ficou grávida, Agar ficava passando com aquele barrigão em frente a Sarai, fazendo inveja para Sarai. Ó, dava umas rodadinhas assim na frente de Sarai, para Sarai ver que ela estava grávida. Porque quem se engravidava era a bênção de Deus. E quem não engravidava significa que estava debaixo da maldição. E Sarai começou a afligir ela. A Bíblia não relata o que Sarai fez para Agar ficar enfesada e ir embora. Tá entendendo, querido? Agar ficou enfesada e foi embora. Mas só que o anjo do Senhor veio de encontro com ela. O anjo do Senhor achou ela junto a uma fonte de água no deserto. Você pode estar até nas fontes de água dessa vida. Mas se você está seguindo um caminho que não é permissão de Deus, ó, não vai adiantar nada. O anjo do Senhor achou junto uma fonte de água no deserto, do caminho de Sur, e disse: Agar, serva de Sarai. Olha só, eu estou arrepiando aqui porque eu passei sempre por aqui, Deus nunca revelou essa palavra. Olha do que o anjo chamou ela.
O anjo disse para ela: Agar, serva de Sarai. Primeiramente o anjo lembrou quem ela era. Primeiramente o anjo lembrou quem ela era, que ela era apenas uma criada. E o anjo disse: para de onde vem, para onde vai, quer dizer, ele sabia de onde ela vinha vindo. No entanto mas como, Demirzinho, que você fala que o anjo sabia? Olha aqui, se ele não sabia, ele não tinha chamado ela de serva de Sarai. Agora, tem coisa que Deus sabe. E Ele permite a gente tomar decisão para quebrar a cara. Porque a gente tem que sofrer com os danos das decisões que nós tomamos errado. Aí ela disse: eu venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então ela mesma, o anjo colocou palavra na boca dela. Chamou ela de serva. E que se ela era serva, ela não devia estar ali sozinha. Se ela era serva, significava que ela estava ali sem ordem. Então, ela mesma lembrou: eu venho fugida da face da minha senhora. Ela estava falando assim: não foi ela que mandou, foi eu que fugi. Então lhe disse o anjo do Senhor, que era o próprio Jesus aqui: torna para a tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. É mole pro gato? Volta agora. Não tem outra coisa para você fazer a não ser se humilhar. Olha o que ele disse, ó. E disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei de sobremaneira a sua semente, que ela não será contada por numerada que será. E disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste, e terá um filho, e chamará o seu nome de Ismael, porquanto o Senhor ouviu a sua aflição. A sua semente vai ser multiplicada. A semente do seu filho vai ser grande. Mas nesse momento, o que eu tenho para você é: se humilha. Reconhece que tu errou. Voltar lá, ela não poderia chegar lá e ficar lá. Ela teria que falar para a senhora dela: a minha senhora me perdoa, a minha senhora me aceita aqui de novo. Então não era fácil. Mas só que o anjo prometeu que do filho dela sairia 12 príncipes. E ela voltou. E aí foi o tempo também que depois de 7 anos, Sarai ficou grávida, e Isaac também nasceu. E aí Ismael, a Bíblia fala que Ismael tentava matar Isaac. Então aí foi Sarai que mandou ela embora. Foi Sarai que a dispensou. E Abraão ficou contra. Mas só que Deus bradou e falou: deixa, Abraão. Agora era da vontade. Agora era... Na primeira vez era a ordem do Senhor Agar voltar e se humilhar. Olha como importante a ordem do Senhor. Mas na segunda vez seria
a ordem do Senhor de novo, permitindo que ela fosse embora. E como Deus estava protegendo ela para ela ir embora, Deus estava promovendo a saída dela, Deus iria proteger por causa da palavra que ele tinha falado. Eu vou te dizer uma coisa, querido, está debaixo de uma autoridade, está debaixo da ordem de Deus, o cal vai sobreviver contra a tua vida, até porque você está seguindo a ordem que Deus mandou, e quando alguém segue a ordem que Deus mandou, o diabo se levanta, o inferno se levanta, mas fica tranquila que se Deus está promovendo que você siga essa direção, a proteção vai vir, a proteção vai vir contra o mal, a proteção vai vir contra a doença, a proteção vai vir para uma doença não tirar a tua vida, a proteção vai vir para que a escassez não faça parte da tua vida. A Bíblia fala que quando ela saiu, Deus falou, deixa que ela vai. Então Abraão pegou e deu alfoge para ela com água e comida. Mas só que no decorrer da caminhada, acabou a água, acabou a comida. Então ela disse, para que eu não veja o menino morrer, ela disse, eu não vou ter coração para ver meu menino morrer de sede, eu não vou ter coração para ver meu menino morrer de fome. Então ela colocou o menino a 100 metros e virou as costas. Ah, meu Deus, mas ela tinha esquecido da palavra que ela recebeu de Deus. Querido, eu vou te dizer uma coisa, o importante é essa palavra. Eu estou falando dessa palavra, não estou falando daquilo que as pessoas falam toda hora para você, não, é da palavra, é da palavra, é da palavra. Deus tinha falado com ela. Quando Deus promove, ele protege. De repente uma voz bradou lá do céu, Agar! O clamor do menino chegou até mim. Olhe para trás de você. Aí quando ela olhou, ela viu um poço de água. Ela viu um poço. Se o anjo manda ela voltar para se humilhar e ela vai em frente, Deus não tinha nada com isso. Mas Deus mandou ela se humilhar, ela voltou e se humilhou. E quando Agar mandou embora, ela foi embora porque era da vontade de Deus que ela fosse. Porque Ismael não podia crescer junto com o filho da promessa. E quando o menino estava para morrer de sede, Deus permitiu que ela visse um poço que estava lá, mas que ela não conseguia ver. Sabe o que Deus manda dizer para você aqui? Se você andar debaixo da ordem de Deus, coisa que você não via, que estava perto de você, sobrenatural, você vai começar a enxergar. Você vai começar a ter visão extraordinária do céu e sobrenatural. Mas o que está acontecendo? Eu não tinha essa visão. A letra da Bíblia não saltava para mim desse jeito. Eu não tinha discernimento de sonho, mas agora eu consigo discernir. Sabe por que está acontecendo? Porque você está andando debaixo de uma autoridade de Deus, porque você está obedecendo a ordem. Quando alguém obedece a ordem, ele começa a andar numa dimensão sobrenatural, e quando ele começa a andar na dimensão sobrenatural, ele começa a ver o que ele não via, ele começa a sentir o que ele não sentia, ele começa a suportar o que ele não suportava, ele começa a perdoar aquilo que ele não perdoava, ele começa a amar de uma forma que ele nunca amou. Eu vou terminar agora. Mas não dá para terminar sem falar do homem segundo o coração de Deus. O homem segundo o coração de Deus, ele disse em Salmo 119, versículo 67. Antes de eu ser afligido, eu andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Ele entendeu a disciplina de Deus.
ele entendeu a correção de Deus. Porque Deus castiga e aflige aquele que ele tem por filho. Até a correção de Deus nos é benéfica. A correção de Deus, a disciplina de Deus é para nos ensinar, guardar a palavra dele. Foi por isso que ele disse: escondi a tua palavra no meu coração, para mim não pecar contra ti. A Bíblia ainda fala em Lucas capítulo 8, versículo 40, que uma mulher que tinha um fluxo de sangue já fazia 12 anos, e estava sofrendo e tinha procurado vários médicos, e aquele tempo era proibida a anatomia. Os médicos era proibido tocar num corpo. Não é que nem agora que os médicos, eles aprendem a anatomia não somente através das escritas, como também num corpo humano. Mas antigamente era proibido. E como era proibida a anatomia, ele só entendia das doenças que saía no exterior do corpo. No exterior do corpo. E aquela que estava no interior, eles davam um remédio falando assim: vamos ver se esse é bom. Era como acertar na loteria. Falar: ó, leve esse daqui para ver se é bom. Porque se você está falando que está doendo as costas, se você está falando que está fazendo isso, eu não sei a origem, mas toma esse daqui. Aí ela tomava, as pessoas tomavam o medicamento, ao invés de melhorar, piorava. Quer dizer, ela vendeu tudo que ela tinha, ela desprendeu de tudo que ela tinha, e estava cada vez mais pior. Foi excluída da sociedade, porque uma mulher que tinha o fluxo de sangue não poderia tocar num homem, não podia sentar numa cadeira ou num banco público. Então ela vivia isolada. Mas não passou desapercebido dela ouvir os feitos de Jesus. Ela ouvia as ordens que Jesus falava. E com certeza ela ouviu aquela: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E fazia 12 anos que ela estava afligida, cansada. Ela diz: o que eu vou fazer? Como eu vou se aproximar dele? Se a multidão me ver, vai me apedrejar. Aí ela falou: sabe de uma coisa? Eu vou por baixo. Não adianta querer ter com Jesus por cima. Não adianta. Aqueles que tiveram o melhor de Deus foi por baixo, de joelho. O caminho até o propósito de Deus para José foi por baixo. Foi através de uma cova, foi através do trabalho escravo, foi através de ser caluniado pela mulher de Potifar, foi através de uma prisão. Não adianta chegar com a sua fama, querido. Ah, eu sou figura pública, eu já fui isso, eu já sou aquilo. Eu sou conhecido em Catanduva, eu sou de São Paulo. Eu vou ter uma melhor recepção. Não, Deus só conhece um tipo de recepção: de joelho, indo por baixo. Então ela sentou e falou assim: eu vou ficar sentada aqui, como um mendigo.
como um mendigo, e como um mendigo, ninguém dá atenção para o mendigo. Então, com certeza, a multidão passará de largo por mim. E é aonde que eu vou tocar somente na orla do vestido dele. Misericórdia. Ela tinha uma informação sobre Jesus, que Jesus era diferente dos outros mestres. Com certeza os rumores corriam das grandes cruzadas que Jesus fazia. E ela foi guardando aquilo no coração. Ela preparou o dia certo, e o dia certo que ela tinha preparado era o dia de Deus também para ela. Não pense que o melhor dia da sua vida que você planejou passou desapercebido de Deus. Foi você que planejou, mas foi Deus que colocou o planejamento dentro de você. E foi quando ela tocou em Jesus. Ela tocou na veste, tocou nele. No meio daquela multidão, as pessoas apertando ele que nem sardinha. Mas ele não sentia nada. Porque estavam apertando ele, mas não queria nada dele, era curiosidade. Hoje estamos sobrevivendo num tempo assim também, onde as pessoas apertam Jesus, aperta com tanta mensaginha, aperta com tanto falando isso, falando aquilo, orem por mim, assim, 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 mas isso não toca ele não sente que dele está saindo virtude. Quantas pessoas cuidando do corpo, quantas pessoas nos rios, do Facebook, no TikTok, fazendo postura sobre o seu corpo, sobre o que come, sobre o que bebe, mostrando os músculos, os nervos. Cresceu no corpo que parece que vai estourar a pele do corpo, mas isso não faz Jesus sentir nada. Aí quando sobrevém terremoto, quando sobrevém enchente, quando sobrevém o político corrupto na frente do país, lesando todo mundo, então querem colocar a conta no nome de Jesus. Por que Jesus está permitindo isso, viu? Porque você só fica no TikTok mostrando o teu corpo, coisinha. Porque você gasta fortuna com alimentação, mas não cuida da sua alma. Mas por que Deus levou, viu? Eu amava tanto ela, amava que nunca visitou, amava que nunca lhe fez uma oração, amava que nunca foi a uma igreja, mas eu nunca entrei em igreja, você nunca entrou, mas poderia ter entrado a primeira vez por aquela pessoa que você diz que ama agora, depois que ela morreu, porque antes dela morrer, ela não tinha você não tinha interesse nenhum por ela, mas agora depois que ela morreu, ela ficou interessante para você. Essa terra aqui do Brasil não é de Deus, não. Olha como nós estamos vivendo. A terra Deus deu para você, mas não para você servir o capeta nela. A terra Deus deu para você servir a Deus na terra que Ele te deu. A terra que Deus deu para Abraão manaria leite e mel. Mas ele teria que pôr a mão na terra e sujar a mão de terra e fazer essa terra dando leite e mel, trabalhando nela e obedecendo a Deus nela. Aí a pessoa vai lá para o exterior. Ele começa a congregar uma igreja lá na Europa, nos Estados Unidos. Eu era do Brasil, eu vim para cá. Aí as pessoas pensam que ele foi para lá numa obra missionária. Aí as pessoas pensam que ele foi para lá porque ele tinha sonho de viver lá. Ele foi para lá corrido de um problema aqui. Ele alugou a casa dele para um inquilino.
Mas só que esse inquilino está vivendo bem na casa que ele não vivia. Sabe por que ele não vivia bem nessa casa? Porque ele não servia a Deus nela. Aí ele mudou, aí ele alugou para um inquilino. Esse inquilino serve a Deus na casa, o inquilino está vivendo bem na casa que ele paga aluguel, aonde o dono da casa não vivia bem. Aí vai lá para os Estados Unidos, chega lá, logo tá de volta de novo. Sabe por quê? Porque nós somos que nem ferro. Ferro, aonde o ferro vai, o problema vai atrás. A pessoa achou que o problema estava na casa que ele morava. A pessoa achou que o problema estava no país a qual ele residia, a qual ele era naturalizado. Então ele foi lá para outro país. Quando ele foi para lá, ele levou uma rempa de demônio junto. Porque se ele não anda debaixo da ordem de Deus, quando você anda debaixo da ordem de Deus, anjo acampa ao seu redor. Mas quando você não anda debaixo da ordem, demônios que vêm para te afligir, demônio que vai fazer você andando para lá e para cá nesse mundo, como uma nuvem sem água, a qual você vai achar que o problema está na tua casa, a qual você vai achar que o problema estava no teu país, mas o problema está em você. Porque Deus, ele te fez. Deus, ele soprou o Espírito dele dentro de você. E você acha que dá para viver desconectado de Deus. Vive 24 horas conectado com o mundo. Mas esqueceu que quando Deus fez ele, enquanto Deus não soprou Espírito dentro dele, ele era apenas um boneco de saibo, de argilha. E quando Deus soprou dentro dele, então, o homem se tornou cheio de vida. E agora, então ele diz que não precisa de Deus. Fica aí esta palavra. Eu quero fazer uma oração agora. Eu quero fazer uma oração. Ah, mas o que eu estou orando aqui, que eu estou pregando, eu já vivi. Quando eu falo de milagre, eu já vivi. Quando eu falo de sinais, eu já vivi. Quando eu falo de morrer, eu quase morri, mas eu vivi. Senhor meu Deus, neste momento de oração, diante de Ti, da Sua face e do Seu Filho Jesus Cristo, nos colocamos na Tua presença. E aqueles que estarão ouvindo essa live, é sobre a Tua palavra. Eu sei que a Tua palavra não volta vazia. O Senhor disse que o Senhor não tem prazer que o homem morra sem antes te conhecer. Que essa pessoa possa te conhecer, ó Pai, através de sinais na vida dela, através do milagre, o milagre da cura, possa gerar nela vontade profunda de se relacionar contigo. Que essa pessoa possa ouvir a tua voz. Arrependa-se, arrependa-se, porque é chegado o reino do céu. Que essa pessoa possa ouvir a tua voz. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde, e alcançarei descanso para vossas almas. Ah, Deus, em nome do Seu Filho Jesus Cristo, pessoas que têm encenado tirar a sua vida, pessoas que a cada dia as emoções dele, a ansiedade, fomentam seus pensamentos, para que ele venha tirar a sua vida. Porque aquele que quer tirar a sua vida, ele não quer tirar a sua vida, mas ele quer matar a dor. E ele entende que a única forma de matar a dor
o sofrimento, a depressão, é se suicidando. Mas eu repreendo agora esse espírito de suicídio. Eu repreendo agora essa pessoa que está agonizada, porque não consegue se abrir. Ela não entende que quando ela se abre, ela está aliviando a sua carga psicológica e há menos perigo de ela se precipitar e tomar decisões que pode resultar um caos na sua vida. Pega a sua bagagem agora e sai dessa casa. Sai da vida dessa pessoa, sai da vida desse moço, dessa moça, esse adolescente, a qual você está, Satanás, aproveitando a deixa dos pais desse adolescente, que não conversa com esse adolescente sobre os problemas que um adolescente tem. E você, Satanás, tem aproveitado a fragilidade dessa moça e desse moço para semear semente de desordem na vida dela. Cessa a tua força agora, em nome de Jesus Cristo, sobre o poder da oração de toda a igreja na face da terra, onde outras pessoas nesse momento estão orando, estão intercedendo através do Espírito Santo com gemido inexprimível. Que esse pensamento mau no coração dessa pessoa possa ser lavado pelo sangue de Cristo agora. Eu repreendo agora essa pessoa que se sente só, essa pessoa que se sente abandonada, essa pessoa que sentimentalmente não tem sorte no amor, que não tem sorte profissionalmente. Ela acredita que ela nunca encontrou um trabalho à altura que a deixasse confortável financeiramente. Mas em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, que os sinais que ela vai receber possa gerar um profundo vontade de te conhecer de forma profunda, Senhor. Eu estou orando porque o Senhor pede para nós orar. O Senhor pede para nós interceder para todos os homens, porque o Senhor não tem prazer que ninguém se perca. O Senhor morreu para toda essa humanidade. O Senhor morreu por eles, ó Pai. Foi por isso que o Senhor veio. Se todos fossem perfeitos, se todos fossem bonzinhos, o Senhor não precisaria ter morrido na cruz. Mas o Senhor morreu porque a humanidade, através de Adão, se tornou todos pecadores. Eu oro em favor de todos os nossos vizinhos, eu oro em favor de todos os familiares, eu oro em favor da família da minha esposa, da nossa família, em nome de Jesus Cristo, o seu Filho amado. E novamente eu intercedo para as mulheres que querem constituir família, mas que são estéreis, que está em tratamento para constituir família, mas até agora não consegue se engravidar. Em teu nome, que é sobre todo nome, sobre aquela palavra que o Senhor disse, que não havereis mulher estéril no meio do meu povo. Que aquelas que não conseguem ser mãe, elas possam ser mãe. Aquelas que toda vez que tentam a gravidez, ela perde, ela não segura. Em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, que ela possa abraçar um filho daqui a um ano. E que esse filho possa ser um canal do seu poder nessa terra. Não é que ela não conseguia ter um filho. É porque o tempo não tinha chegado ainda. É porque a hora não tinha chegado ainda, que nem Sarai. Mas o tempo chegou na vida dessa moça. O tempo chegou na vida desse casal. Em nome de Jesus Cristo, o tempo chegou na vida de Sarai dos nossos tempos. O tempo chegou na vida de Raquel dos nossos tempos. O tempo chegou na vida
de Isabel dos nossos tempos. Que elas possam constituir família. E o nome do Senhor possa ser glorificado. O nome do Senhor venha a ser exaltado. Ai, que elas possam ver o sol brilhar, Senhor. Que elas possam ver o melhor do Senhor. Porque aqueles que ainda não aceitou Jesus, o melhor de Deus não aconteceu ainda. Aqueles que ainda não levantou a mão diante de ti, o melhor do Senhor não aconteceu na vida dela. Mas que esse ano de 2024 venha a ser um ano de grande realização, onde multidão de alma em todo o mundo possa se render diante da sua misericórdia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fiquem todos com Deus, querido. Um bom macarrão aí.